Olá pessoal, então passou aí mais ou menos 1 hora. Então nós vamos tirar as batatas do forno para ver se elas já estão macias a ponto de descascar e amassá-las, pra gente começar a fazer a nossa massa do nhoque. Vamos pegar o garfo aqui e vamos ver se elas já estão macias. Sim, elas já estão bem macias, tá vendo? Então nós podemos desenrolar, descascar e começar a massa do nosso nhoque, ok? A gente volta rapidinho. Olá pessoal, então nós voltamos para que a gente possa agora amassar. Então vamos aproveitar que as batatas ainda estão quentes e vamos amassá-las, tá? Pode ser feito com garfo, pode ser feito com esse utensílio aqui, eu também gosto de usá-lo, mas hoje eu vou fazer no espremedor, tá? Então aqui a gente aproveita que elas estão quentinhas pra gente poder amassar elas com mais facilidade, tá? Elas já estão esfriando, né? Mas ainda está meio morninha. Então, elas vão sendo amassadas com mais facilidade. Então, nós vamos amassar todas as batatas, tá? E depois, a gente volta para começar a nossa massa. É um processo demorado, mas que vale a pena. É muito gostoso. O nhoque caseiro é muito mais saboroso. E esse, então, ele é muito leve, né? Quando a gente come, a gente não sente o gosto da farinha. Então a gente volta daqui a pouco. Eu quero mostrar aqui pra vocês a diferença, acho que vocês conseguem ver, né? A diferença da textura dessa batata Asterix com a batata comum, que é a batata extra ou a batata inglesa, né? A batata inglesa ou a batata extra, elas ficam bem mais molinhas. A Asterix já fica firme. Então vocês podem perceber, tá vendo? Agora ficou melhor, né? O meu cameraman, o camera boy,
Chegou bem pertinho para vocês verem, ela fica bem mais firme. E também, por não termos cozinhado ela em água, ela fica mais firme ainda. Então, a textura, a cor é bem diferente da batata comum. E se essa batata tivesse sido cozinhada em água, ela ficaria um pouco mais mole. Então, colocando no forno, ela vai ficar com uma textura muito melhor, né? E aí, quando a gente for colocar... Gente, parece massinha. É, o Lucas tá com a mão higienizada, tá, gente? Ele lavou a mãozinha dele. Lavei. E... Posso tomar um pedacinho? Pode. Gente, tô com fome. Então. E é bom um pouquinho. E quando for colocar a farinha, essa batata, ela vai pedir menos, tá? Então, por isso que ela fica mais saborosa. A gente consegue perceber desse nhoque o gosto da batata, o gosto do queijo parmesão, e a gente não sente tanto a farinha. Na verdade, nós não sentimos a farinha, né? Então, é por isso. Então, essa batata, ela é mais cara, mas ela dá um resultado muito melhor. O sabor é muito melhor. Mas é lógico que a gente pode fazer também com a batata comum. Eu faço também com a batata comum, mas essa ela é bem melhor. E quando a gente for colocar a farinha, a gente não pode sovar a massa do nhoque. Ele não é feito para ser sovado. Depois eu vou mostrar e vou falar um pouquinho. Por que não pode sovar? Porque quando a gente sova a massa, a farinha ela vai ativar o glúten e ela vai deixar essa massa elástica, ela vai ficar mais firme, né? E ela vai ficar grudenta, puxenta, como se fosse um chiclete, né? E não é isso que a gente quer. Então, quando a gente for colocar a farinha, que é daqui a pouquinho, porque a batata ainda tá um pouquinho, muito pouco, mas ela ainda tem um pouquinho de quentura, ela tá morninha. E também é muito importante não começar a fazer a massa com a batata quente, morna. Se sentir uma leve quentura, a gente não deve fazer, tá? Ela precisa estar totalmente fria para colocar o queijo e a farinha, beleza? Agora nós vamos colocar os ingredientes para a gente começar a nossa massa. Então a gente vai colocar o sal. Vamos pôr o sal. A batata não tem nada de sal, lembra que a gente colocou no forno, né? Com casca e tudo. Então aqui a gente pode colocar um bom tanto para que ela não fique sem sal. Embora depois a gente pode, conforme a gente vai mexendo, a gente experimenta e vê se precisa de um pouco mais. Porque também lembrando que no queijo parmesão já tem sal também, tá? Que ele vai entrar inclusive agora. Eu vou dar uma picada nele, porque esse não é industrializado, então ele fica bem grandinho. Então aqui, vou dar uma picadinha para ele não ficar muito grande. Mas também se não ficar, né, com alguns pedacinhos é até gostoso. Depois que cozinha, que põe molho, fica bem saboroso. Tenho agora aqui uma ajuda. O papai não tá aqui, né, filho? Porque o papai... Hoje é dia de trabalho, né? Ontem nós conseguimos gravar com ele. Hoje é segunda-feira depois da Páscoa. Hoje é dia 6 de abril de 2026. A gente ainda não sabe se vai postar hoje. Provavelmente não. A gente não vai conseguir postar hoje. Mas hoje o papai trabalhou, agora ele vai pro curso, então ele não consegue ficar conosco. Então hoje eu tô tendo a ajuda do meu menino, Lucas. Ok, aqui a gente pode pôr o ovo e aí a gente vai amassando. Nojento. É um pouquinho, mas eu gosto muito de fazer isso. Mas com a luva é mais tranquilo. Mas também não tem problema de fazer sem a luva. Mas é melhor com a luva, é até mais higiênico, né? Então aqui a gente vai dando a liga. Pode mais comer não, né? Não é bom, porque aqui tem ovo cru. A gente pode experimentar um pouquinho mais pra frente pra ver se tá bom de sal. Mas é um pouquinho que a gente experimenta pra ver se precisa sal. Mas que também, se faltar algum pouquinho de sal, quando a gente for fazer o molho, a gente passa um pouquinho no molho.
Não precisa ficar salgado, mas a gente deixa sentindo o sabor do sal no molho. Sabor! E a gente ainda vai colocar pra quem gosta, né? Faz o molho de tomate, de preferência o caseiro, que eu amo fazer o molho de tomate caseiro. Depois nós ainda colocamos, quando a gente vai levar pro forno, o nhoque já, as bolinhas prontas com o molho, às vezes com a carne ou com bacon. Aqui em casa a gente ama fazer o molho vermelho com bacon calabresa, porque é muito bom. O Léo está passando por aqui, porque ele vai pro curso dele, e ele pode confirmar que nhoque com molho de bacon, calabresa, molho vermelho é muito bom, É muito bom. E muito queijo. E muito queijo. Então agora, aqui já está com o ovo, o sal e o parmesão. Pode ver que os pedacinhos de parmesão a gente consegue identificar alguns aqui no meio, né? Mas quando cozinha e quando a gente vai colocar no molho pra comer, fica muito bom. Tem lá uns pedacinhos de parmesão, fica muito gostoso. Então aqui o sal, eu dei uma experimentadinha, eu coloquei só mais um pouquinho daquele tanto que vocês viram eu colocar. E agora a gente vai entrar com a farinha. E é nesse momento que a gente precisa ter muito cuidado para que ele não ative o glúten. Então, a gente vai só misturar a farinha nessa massa da batata, tá bom? Então, vamos colocar aos poucos, porque ela é uma massa muito firme. Talvez não seja necessário que a gente coloque as 300 gramas de farinha. Nem sempre precisa, tá? Quando eu não consigo achar a Asterix e eu faço com a batata extra ou a inglesa, geralmente ela vai um pouquinho mais de farinha. Mas essa daqui, ela não costuma pedir e ela não costuma ser colocado toda a farinha, né? Que é 300 gramas da massa. Então, por isso que a gente vai colocando aos poucos e a gente vai misturando levemente para que ela não fique pesada e não fique puxenta, tá bom? Quando ele estiver aqui suavemente mexendo, né? Nós vamos dando liga, né? A massa da batata com o ovo, com o queijo e a farinha, de maneira com que não ative muito o glúten. Um pouquinho vai ativar, não tem como fazer. Mas para que não ative muito, para que ele não fique borrachudo, que seja leve, saboroso. Ele precisa de mais um pouquinho. Tem uma mãozinha aqui, querendo ajudar. Então, aqui, eu vou cortar um pedaço, para que a gente veja se ainda há necessidade de farinha. Acredito que não, tá? Olha, não precisa, tá? Ele está perfeito. Dá pra gente ver, conseguem ver que aqui tem os pedacinhos de parmesão? Esses pedacinhos, quando a gente for comer, fica uma delícia. E ele está ótimo, ó, ele não precisa mais de farinha, ele não está grudando, ó, pode ver que ele não está grudando na minha mão. Mesmo a parte de dentro, né, que costuma ser mais molinha. E ele não está grudando aqui, esse aqui é a sobra do corte. Mas tá vendo, ó, ele não está grudando mais na mesa, então ele está excelente. E uma dica para quem queira utilizar, quando eu coloco na mesa, na bancada, para poder fazer a massa do nhoque, eu não coloco farinha de trigo, tá? Eu uso a semolina de grano duro, porque ela não tem sabor de farinha. Essa a gente não está ganhando pelo comercial, mas essa é da Venturelli, que é muito boa, né? As minhas massas eu utilizo farinha de trigo da Venturelli, que são as melhores, assim, dentro, né, da faixa de valor, que é mais acessível, né? São farinhas italianas de grano duro, né? Para massa são excelentes. Então, quando eu vou polvilhar a bancada, a mesa, para poder trabalhar a massa do nhoque ou a de lasanha, eu utilizo a semolina, para que a massa não absorva mais farinha de trigo, né? E ela é mais firme, mais consistente do que a própria farinha de trigo, porque a farinha de trigo vai aderir aqui.
Já a semolina não. O que ela adere, ela não muda o sabor da massa. Então, eu vou fazer um rolinho. Vou cortar pra vocês verem, né? Vou cortar o rolinho. Vamos fazer aqui. Vou trabalhar com um rolinho menor, só pra ser mais prático aqui pra gente gravar. O meu câmera, ele está cansado, tadinho. Ele passou a tarde gravando aqui comigo. Estamos Então, desde as 3h30 gravando. é, exato, desde as 3h30. E a gente... Com algumas paradinhas apenas. É, com algumas paradas. Bem curtas, né? A parada mais longa foi de cozinhar a batata. É, de 1 hora. É. Mas estamos aqui. Eu vou liberar ele, então eu vou cortar. Vou cozinhar pra vocês verem o resultado, tá? E libero o meu câmera e aí eu termino aqui. E quando tudo estiver pronto, eu mostro pra vocês, tá? Fiz aqui meio rapidinho aqui, né? Então não tá um rolinho tão bonitinho, tão perfeito como eu gosto de fazer. Pra quem sabe do que eu estou falando, eu sou melancólica, então eu preciso ter muito cuidado com a perfeição, porque nós não somos chamados à perfeição. E não é pra quem mesmo? não sabe, eu sou colérico. Sim, o Lucas é colérico. Aqui, já estraguei um aqui. Nós não somos chamados à perfeição, somos chamados a ser santos, né? É. Mas a tendência tá aqui, então eu preciso sempre buscar em Deus a graça de não querer ser perfeita. Então, por isso que eu fiz esse rolinho assim, que ele não vai ficar tão bonitinho como eu gostaria, mas ele vai ficar comível. E esse nhoque vai ser para o almoço de amanhã. O Léo, ele ama nhoque, ama. Ele não sabe ainda, mas amanhã ele vai almoçar nhoque com bacon, calabresa, molho de tomate caseiro e muito queijo. A não é, gente... filho? Eu não sou Léo não, tá? Léo é o meu pai. Isso, Léo é o pai. Eu sou o Lucas. O pai não está aqui, o pai já foi pro curso, né? Ele não sabe, mas amanhã será o almoço dele. Você vai experimentar, Lucas? Eu vou tentar. Vai tentar? Eu nunca provei nhoque, gente. É, o Lucas tem dificuldade em provar algumas coisas. Já superou muitas coisas, né, filho? Esse daqui, O que, ó. que eu já esperei? Ah, você já experimentou sucos diferentes, carnes diferentes. Que mais? Tem algumas Uma coisas coisa que você recente, come. uma coisa recente. Será que eu vou lembrar? Não consigo lembrar. Mas eu lembrando, eu vou contar aqui, tá? Porque é difícil dele comer alguma coisa assim diferente. Mas às vezes ele arrisca. E hoje eu provei o parmesão. É, ele nunca tinha comido parmesão. Hoje ele provou o parmesão. Aí, pronto, mais recente, né? É. E ele amou o parmesão. É muito bom, gente. Ele comeu a batata, ele não come batata assim, ele só come batata frita. E sabe também o porquê eu gostei? Eu comia Cheetos. É. E Cheetos não é saudável, né, filho? É, não é saudável. Mas esse parmesão aqui é um pouco mais saudável que o Cheetos, né? Aliás, ele é muito mais saudável, né? Então eu vou terminar de cortar esses rolinhos. Vou cozinhar. A gente vai dar uma pequena pausa aqui pra eu poder preparar Uma a pequena panela pausa do pode cozimento. ser 1 hora. Não, vai ser rapidinho. É só pra eu poder Ô, preparar. gente, se vocês não sabem, panela pro em cozimento. todas essas pausas, eu tô editando o vídeo. É, já tá quase pronto, gente. Já tá quase pronto, já deu uns 20 Meu minutos. filho é um garoto muito inteligente, muito esperto. Eu edito o vídeo desde o final de 2024. É, ele grava muitas datas, vocês vão ver. Vocês vão conhecer ele por aqui. O Lucas tem um canal, gente. Na verdade, ele tem 2, né, filho? Eu tenho 3 canais. 3 canais, eu esqueci Um é disso. o Apex da Curva 2.0, que meu pai também... Desculpa o barulho, tá, gente? Aconteceu um acidente Aconteceu aqui, um mas tá tudo acidente. bem. Meu pai tem um canal chamado Apex da Curva, Que fala sobre? Fórmula 1. Aí De eu... quem você gosta? Max Verstappen. Quem mais? Ayrton Senna. E o papai? Max Verstappen. E quem mais? Piquet. Nelson Piquet, isso mesmo. Não que ele não goste do Senna, é que ele admira mais o trabalho do Piquet. Ele gosta também do Senna, acha que o Senna foi muito incrível, né? Aí, gente, Mas a preferência dele é o Nelson Piquet. o meu é no Apex da Curva 2.0, que eu faço edit, vídeos mostrando meus carrinhos.